assistiu a vídeo, pelo menos quem assistiu às videoaulas já me viu lá nas videoaulas. Estou um pouquinho mais nova lá, só. Eu acho que é a diferença. Mas eu sou professora de estatística de vocês, não é isso? E também gosto muito de estatística, gente. Eu digo que, assim, para mim, é uma das maneiras de olhar o mundo, né? E vocês são grandes propagadoras desse nosso meio da estatística. Por que eu digo isso? Vocês, como educadoras ou futuras educadoras, porque eu já sei que algumas de vocês já são até educadoras, não é verdade? Vocês estão responsáveis por olhar, dar o olhar de vocês da estatística para os alunos de vocês. Então, o que acontece? Vocês têm hoje uma responsabilidade muito grande como futuras professoras, né? O de estar aqui aprendendo para depois levar isso para os nossos alunos. Muitos alunos da pedagogia, eles me dizem assim, faz tanto tempo que eu não estudo, então, mas eu resolvi voltar a estudar. Eu não sei se aqui na sala tem alguns assim. E quando começa a nossa disciplina, que é estatística, né? O que fala? Fala assim, nossa, mas eu pensei que a faculdade não tivesse não tivesse matemática no meio. E estatística é matemática. Eu falei assim, gente, estatística é lógico que é um pouquinho de matemática, né? É uma matemática assim pesada, mas é uma matemática. E eu digo que é uma matemática que a gente leva para as crianças, que isso é o mais importante. E a nossa aula de hoje, o que ela tem de mais importante? Né? Eu trouxe uma aula mais leve, eu vou pedir só para vocês desligarem os microfones, para a gente poder... Fica dando eco, tá? Eu só pedir para vocês desligarem os microfones de vocês. Quando quiser falar, pode falar, sem problema nenhum, porque às vezes fica dando eco, tá? E o que eu acho importante que eu vou falar para vocês hoje? Porque a estatística ela está sendo trabalhada desde os primeiros anos do ensino fundamental. Então, é muito importante a gente saber do nosso papel como professora, o que a gente vai fazer, como é que a gente vai, será que a gente vai esbarrar numa notícia que tem bastante estatística, a gente não vai conversar com o nosso aluno sobre isso? Né? A gente tem que estar preparada para conversar com os alunos sobre estatística. E a disciplina estatística no curso de vocês é fundamental. Ela é uma questão de um texto. E na próxima aula, a gente vai dizer que os gráficos contam histórias, e os alunos podem contar a história dos gráficos também. Então, nós vamos começar hoje com a aula de por que a gente estuda estatística e qual é o nosso compromisso com a estatística enquanto professora. Isso é muito importante para a gente. Então, eu vou aqui compartilhar uma tela. Eu acho que eu já me apresentei a todos. Tem gente que chegou depois, né? Mas eu sou a professora Aldiluce, eu sou professora só há 40 anos, tá? Não me pergunta a idade, porque eu não vou falar e vocês também não vão fazer a conta da idade, tá certo? Mas eu gosto muito do que eu faço. E uma das disciplinas que eu mais gosto de dar, eu digo com todo o meu coração, é a estatística para essa turma de vocês. Porque vocês sempre participam e sempre estão presentes, mesmo às vezes reclamando um pouquinho que a professora é exigente. Mas eu vou compartilhar uma tela com vocês, que é essa daqui. Opa, não apareceu a tela. Stop. Deixa eu parar por que a tela não apareceu. Porque ela sumiu da minha frente. Só um instante que eu vou procurar ela. Acho que agora ela vai aparecer. Não apareceu aqui. Não aparece. Estou procurando a tela para vocês, tá? Enquanto isso, deixa eu gravar
Admitir. Quando aparecer alguém na tela aqui que eu tenha que admitir alguém, vocês avisem para mim, tá? Vocês vão olhar mais do que eu até, porque quando eu começo a passar a tela, eu não vejo mais ninguém. Sou eu. Acho que agora vai aparecer. Vamos ver. Eu tenho que chamar ele, ele tem que aparecer na minha tela. Agora ele está aqui. Agora vocês estão vendo os slides? Tudo certo. Sim, Pro. Olha só o que é a aula de hoje. A estatística e a probabilidade na BNCC. Vocês já tomaram consciência do que é a BNCC? Todo mundo conhece ou ainda não? Ninguém conhece a BNCC? Não foram apresentados? Eu conheço, sim. O que é a BNCC? A Base Nacional Comum Curricular, que todo governo às vezes faz aquela propaganda imensa na televisão. E por que ela é importante para a gente? Porque ela fala da estatística. E desde quando ela fala da estatística, gente? É isso que nós vamos ver aqui. E vocês vão... Vitória, abre a porta, mas chegou. Estatística, ou admitir alguém. Da estatística... Isso aqui é porque tem gente entrando, tá? Eu tenho que admitir. Da estatística, mais gente admitindo. Da estatística com o que a gente... Porque ela escutou alguém entrando em casa, aí ela ficou com medo e fechou. Opa, ela foi lá para fora achando que era senhora e não era. Você acha mais a pessoa ficar com o microfone... tem gente com o microfone ligado e agora eu não consigo desligar porque eu estou na tela. Se alguém puder avisar no chat. O que é a Base Nacional? Ele é um documento que ela, na realidade, ela vai dizendo tudo que a gente tem que desenvolver ao longo da educação básica. Então, todos aqui como futuros professores ou como professores, nos identificamos nessa situação. Por quê? Porque isso vai afetar diretamente a gente, né? A gente sabe que tem 5 unidades lá na matemática, porque é matemática, tá certo? E na matemática, a gente sabe que a gente tem várias unidades, né? Vários eixos, unidades temáticas, e dentro de uma dessas unidades temáticas, nós temos algo que é chamado de probabilidade e estatística. Então, essa parte de probabilidade e estatística é o que nos vai caber estudar nesse semestre. E a gente vai ver que muito do que é falado na probabilidade, na estatística, lá nos anos iniciais, gente, nós vamos estar falando aqui num nível um pouquinho mais alto, mas os termos usados são os mesmos termos. Então, por exemplo, se a gente fala lá em gráfico, aqui também a gente vai falar em gráfico. A gente não vai dar um gráfico difícil para uma criança do primeiro ano interpretar, mas a gente pode pegar um gráfico que saia, por exemplo, num jornal, ou que saia numa mídia social, ou que saia no próprio governo, a gente tem que entender. Então, essas diferenças de que nível de gráfico é que vai caber a gente, quem sabe, poder trabalhar. Vejam a importância de vocês, na realidade, ao tratar isso com um aluno. Então, a gente tem que entender do que é gráfico, o que a gente fala em estatística. Então, são coisas muito importantes. Primeiro, os primeiros passos envolvem o trabalho com coleta e organização de dados. Quem leu as apostilas sabe que as primeiras aulas ali falam em coleta e organização de dados. E chega no superior, não é bem do interesse dos alunos, mas na educação básica tem que ser, porque ele tem que estar próximo do mundo, e a gente já sabe disso. Então, o papel da estatística é compreender o cotidiano dos alunos, e isso lá na educação básica, porque vocês vão convir que o cotidiano da gente é muito diferente do cotidiano do aluno, né? A gente já tem uma condição de interpretar o mundo diferente, às vezes, dependendo do nível do aluno. E o que a gente tem também que a gente pode falar? A gente tem, na realidade,
a gente tem que saber com quem a gente está falando dos gráficos. É um nível bem alto, né? E vamos ver, então, esse caminho. Assim, a leitura e a interpretação e a construção de tabelas e gráficos têm papel fundamental, bem como a forma da produção do texto escrito para a comunicação dos dados. Então, comunicar os dados é algo muito importante, pois é preciso compreender que o texto deve sintetizar ou para as conclusões. Então, percebam que o papel da estatística ela é imprescindível no mundo de hoje. Todo mundo está vendo aí jornal cheio de gráficos, cheio de tabela, e muitas vezes não dá tempo nem da gente entender, porque é tão rápido. E às vezes as palavras que eles falam querem nos induzir a pensar sobre como eles pensam. Então, como nós gostaríamos de pensar. E aqui, as noções de probabilidade, provável, impossível, são palavras do vocabulário da probabilidade. E percebam que ele está presente o tempo inteiro na nossa fala. E promover a compreensão disso nos fenômenos que são determinísticos é extremamente importante. Então, vocês vão ver que está lá desde os anos iniciais, a gente vai começar. Então, às vezes o computador demora para passar os slides. O que os pesquisadores pensam? Espera aí que passou demais. 1, 2, aqui. Os pesquisadores, eles acham muitas vezes que, dois pesquisadores que eu estou falando aqui, tanto Lopes quanto Mataneiro, são pessoas que estudam somente estatística para a educação. Eles argumentam que para estudar estatística não é suficiente entender a teoria matemática. Por isso que eu digo, não é só a matemática que é importante. Os procedimentos estatísticos de situações reais é o que é mais importante. E vocês vão ver que nas avaliações de vocês, eu só vou trabalhar com situações basicamente reais. Eu trago muitas situações de jornal, do governo, de coisas que são pertencentes ao nosso mundo. Quando vocês forem trabalhar lá na educação básica, tem que pertencer ao mundo deles também. Mataneiro, que é uma outra, ela indica que a inserção de conteúdo de estatística em probabilidade de currículos de matemática na educação básica, pois eles se justificam pela utilidade na vida diária e seu papel de instrumentar as outras disciplinas. Porque, na realidade, o gráfico estatístico, a tabela estatística, ele não aparece só em estatística. Ele aparece em história, ele aparece em geografia, ele aparece em ciências. Então, ele precisa compreender tudo isso. E por que ele precisa compreender tudo isso? Porque, na realidade, eu preciso desenvolver um pensamento crítico. Não é só acreditar nos dados, é pensar sobre os dados. Aqui nós vamos lá, que vocês vão até se assustar, quem não conhece. Olha só o que é prever dentro das unidades temáticas probabilidade estatística no ensino fundamental. Aqui, gente, eu estou falando do primeiro ano, tá? Ó, noções do acaso, leitura de tabelas e gráficos de colunas, que nós já vamos começar já a tratar isso nas nossas apostilas, coleta e organização de informações, e, por enquanto, para eles, é registros pessoais de comunicação e informação. Nesse caso, quando diz que é registros pessoais, eu digo que eles podem contar histórias sobre os gráficos. E percebam que isso eu estou falando do primeiro ano, gente. Então, vocês imaginam, para quem às vezes não estudou estatística na educação básica, o quanto tem que se apressar para poder acompanhar essa condição. E depois, olha só, classificar eventos, impossível, acontecerá com certeza, talvez aconteça. Isso são situações que envolvem a nossa probabilidade estatística. Ler dados em tabelas e gráficos e colunas, realizar pesquisa envolvendo duas variáveis, que são variáveis categóricas. Vocês já estão aprendendo tipos de variáveis.
As variáveis categóricas são as nossas variáveis qualitativas, só que lá na educação básica eles chamam de categóricas. Nós temos no nosso material as variáveis qualitativas e as variáveis quantitativas. Aí depois elas se dividem. Lá na educação básica a gente não fala disso, mas para vocês a gente fala isso. Aí, olha, no segundo ano a gente volta novamente e continua a estatística, gente. Análise de ideia do aleatório e de uma situação do cotidiano. Pouco provável, muito provável, improvável, impossível. E, novamente, nós temos coleta e classificação dos dados. Agora, a tabela passa de ser simples para uma tabela de dupla entrada, que é tabela diferente. Por isso que eu falei, na próxima aula nós vamos trabalhar tabelas aqui. Comparar informações de pesquisas apresentadas por meio de palavras, de tabelas de dupla entrada, em gráficos de colunas de barras, para melhor compreender. Na hora que eu comparo pesquisas, eu vou contando as histórias que essas pesquisas falam. Porque, na realidade, na hora que eu comparo, eu estou falando, eu não estou escrevendo números. Eu estou dizendo o que os gráficos apresentam. E pensa bem a responsabilidade de um professor dos anos iniciais ao fazer isso com o nosso aluno do segundo ano. E eles vão começar a aumentar as pesquisas. Eles começam a trabalhar com 30 elementos, com variáveis, com 3 variáveis agora. Então, se ele for fazer uma pesquisa na sala de aula, por exemplo, ele pode fazer uma pesquisa de cor de olhos, ele pode fazer pesquisa de cabelo, ele pode fazer uma pesquisa se usa óculos ou se não usa óculos. Então, ele pode tentar retratar a sala, né? No terceiro ano, nós continuamos a ter a estatística. Continua analisando a ideia do acaso, com espaço amostral, ele já começa a calcular a probabilidade, aqui ele já tem como calcular a probabilidade. Leitura, interpretação e representação, ele já começa a construir as tabelas, ele começa a construir os gráficos. Ele continua fazendo pesquisa para representar, porque ele vai passar pela coleta, classificação e representação de variáveis categóricas por meio de gráficos e tabelas. Então, percebam que isso é uma crescente em relação ao conhecimento estatístico e probabilístico desde os anos iniciais. Aí, alguns vão poder dizer assim para mim, professora, mas eu não vi nada disso. Não tem problema, porque a gente vai conseguindo pegando aos poucos e chegando em frente. Mas vocês vão ser responsáveis por trabalhar com isso com os alunos, né? O quarto ano, continuamos lá com a estatística. Análise de dados, eventos aleatórios, a gente só vai crescendo a dificuldade que a gente vai trabalhando a estatística. Então, a gente começa a trabalhar, olha, representação de dados, de tabelas de dupla entrada, gráficos de colunas simples e agrupados, gráficos de barras de colunas e gráficos pictóricos. Diferença de variáveis categóricas e variáveis numéricas. Olha, no quarto ano, eles já vão começar a aprender o que vocês chamam de variáveis quantitativas e qualitativas. As quantitativas são as numéricas, as categóricas são as qualitativas. E ele continua fazendo pesquisa. E qual é o grande avanço no quarto ano? Ele tem que usar as tecnologias digitais para representar esses dados. Então, eu vou só mostrando a importância que tem para vocês o aprendizado de estatística para a formação do professor. E aqui no quinto ano, que não vai deixar, porque eles têm estatística desde o ano do primeiro ano até o terceiro ano do médio, só vai aumentando o grau de complexidade. Aqui nós temos também trabalhando com a probabilidade, né? O primeiro e o segundo, cálculo de probabilidade de eventos equiprováveis. Aqui a gente praticamente coloca quase tudo de representação de dados já na estatística. Continua com leitura, coleta, classificação, interpretação, representação de dados em tabelas de dupla entrada, gráficos de colunas, gráficos de barras, pictóricos e gráficos de linhas, e percebo, são todos conteúdos que nós vamos trabalhar também aqui no ensino superior com a disciplina.
Só que o nosso grau de profundidade do contexto, das questões que envolvem, são um pouquinho mais. Bom, aqui eu vou trazendo possíveis atividades que podem acontecer de probabilidade, com dados, não é isso? A gente sabe que o dado é uma fonte imensa de a gente montar atividades para os nossos alunos. Isso em probabilidade. Em estatística, o que a gente pode fazer? Coleta de dados na sala, eu vou parar de compartilhar com vocês. O que a gente pode fazer em estatística, gente? Todas as pesquisas possíveis dentro de uma sala de aula de ensino fundamental, né? Gosto por futebol, gosto por videogame, qual é a leitura preferida, qual é o tipo de música preferido, tudo isso dá para trabalhar com as crianças. Você vai dizer, mas dá para trabalhar com a gente também? Também. Só que a gente só vai aumentando o grau de complexidade da situação. Então, por que eu faço questão, geralmente, de começar com esse tipo de aula? Para mostrar que nós estamos mergulhados no mundo de informações através de gráficos e estatística. Nós somos responsáveis, como professores ou futuros professores, de mostrar essa leitura do mundo, porque não é a leitura escrita na ordem, no alfabeto normal, que todos conhecem e são alfabetizados. É uma interpretação que vai um pouco além. A gente diz até que é um letramento que a gente precisa, um letramento estatístico, e que muitas vezes só é possível depois da criança ser alfabetizada. Mas, olha, no primeiro ano a gente já pode começar a trabalhar com isso. Então, não se assustem com a disciplina, gostem da disciplina, como a professora gosta, abracem a disciplina, porque na próxima aula a gente vai começar a contar as histórias que os gráficos contam. Eu queria conversar com vocês. Alguém tem algo para falar? Gostaria de falar alguma coisa? Vocês estão muito quietinhos. Alguém quer falar algo? E não percam as aulas, gente. As aulas são extremamente importantes para a gente tirar. Esse conteúdo que eu estou falando tem lá na apostila de vocês, na aula 12. Medo de estatística conta? Medo de estatística conta. Quem está falando? A Jéssica. Jéssica, então é isso, Jéssica. Olha, o gráfico, vocês viram o gráfico também, né? O gráfico principalmente quem fez a atividade interdisciplinar da classe de pedagogia, me viu lá falando de gráfico, infográfico, não foi isso? Que é muito interessante também. E vocês veem que isso está aí no mundo que a gente cerca, não dá para não gostar. É a Jéssica que falou? Jéssica, é isso? Aquela sala deixou a gente de cabelo em pé. Por que, Jéssica? Quando veio a história de infográfico, essas coisas, eu falei, meu Deus, a gente já pensa na complexidade toda, né? Mas vocês assistiram o vídeo lá que foi do simpósio? Vocês não assistiram? Assisti. Era tão difícil assim? Não era, mas aí na hora de elaborar, você assistindo, aí tipo assim, você pensa mil e uma coisa. Aí na hora de você elaborar, né? Aí que trava tudo. Aí pronto, falei, agora não vai mesmo. Mas eu acho que foi muito bom vocês terem passado por lá, entendeu? A atividade realmente foi... Eu elaborei junto com as demais professoras do semestre, mas era uma atividade que eu já tinha apresentado. Então, eu acho que é importante para a gente. Eu acho que assim, a gente está numa época onde isso está emergindo. E vocês vão ser os professores do futuro, né? Isso vai se aprofundar cada vez mais, porque as informações estão sendo colocadas cada vez em espaços menores. Isso depende de uma leitura rápida que a gente tem que ter. E eu acho que a estatística é aquilo que vai dar uma compreensão. Eu não sei se vocês viram, mas já começou a nossa VAP1, né, que já está lá. Ela não tem questões muito difíceis. Logo, logo começa a nossa TD1, de estatística. E vocês procurem sempre entrar em contato comigo, gente. Não deixa para entrar. De 15 em 15 dias, nós teremos a aula. De 15 em 15 dias, essa aula continua, nós vamos ter no mesmo horário, tá? Então, vocês podem entrar, que você vai saber. Eu vou deixar sempre na sala
Na semana que abre, eu deixo lá na sala o link para a gente entrar. Eu quero ver se esse link fica automático, na outra ficou. Eu não sei por que nessa sala não ficou. Mas eu vou deixar esse link automático, tá? E vocês, por favor, assistam, porque na próxima, realmente, nós vamos começar a falar as histórias dos gráficos contam. E isso eu acho que é assim, é o principal. É você ter a leitura do gráfico e saber comparar essas situações. E depois aprofundando nos cálculos. Né? Mas saber o porquê está estudando estatística, eu acho que é extremamente... Tudo a gente tem que saber por que está estudando. Né? E eu acho que a estatística é uma que... Então, vocês gostaram. Vocês estão falando aqui no chat, que gostaram do conhecimento que o fórum deu. Eu fico muito feliz sobre isso. Né? Porque, realmente, tudo que eu faço, eu falo que eu tenho um carinho muito grande pela turma de pedagogia, né? E agora pela turma também de educação especial, que tem uma certa similaridade com a situação, e eu gosto muito de trabalhar com vocês. Alguém quer colocar mais algo? Gostaria que na próxima tivesse mais algum assunto ligado a algum tema que vocês gostassem, aí eu aproveito e dou uma colocadinha mais de alguma situação. Tá tudo bem para vocês? Boa noite, professora. Boa noite, colegas. Boa noite. Eu confesso, achando muito difícil, professora, porque eu já estou quase aposentando e eu nunca estudei estatística, então eu estou achando um bicho de sete cabeças. Mas você vai devagarzinho, que você vê que você consegue, sem se desesperar, tá? Tá bom. Todo mundo que começa, eu sei, porque o que acontece? A estatística não era, mas agora ela é, né? Uhum. Pessoas que já terminaram a educação básica há algum tempo e não viu estatística. Não vi, professora, não vi nada, nada. Mas o mundo Meu hoje Deus. está aclamando a estatística, então a gente precisa estudar. Verdade, né? Verdade. E não tem hora para aprender, tá? Sim. Você já é aposentado, eu também sou aposentado. Eu juro para vocês que eu adoro trabalhar. Eu adoro dar aula. Né? Então, é uma coisa que eu faço com muita paixão. Eu ainda não sou aposentada, mas tá faltando mais ou menos 5 anos, 6 anos ainda. Agora a gente tem que tomar cuidado, senão daqui a pouco a gente... Mas eu acho que é isso que eu tive a falar. Participei do Encontro Pedagogia, sempre gostei muito. Eu gosto muito dos encontros também, é muito importante. Quando tiver, tá? Sim. Sempre tem muita coisa boa nos encontros. Sempre gente que tem muito para falar para a gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu fiquei feliz porque vocês chegaram aqui. Interpretação, leitura deles. Sim, Enem. Concursos têm sido bastante tabelas e gráficos. Quem abrir um Enem hoje vai ver que é tudo cheio de tabela e gráfico. Isso vai ser e não é na matemática, né? É na geografia, é nas ciências, é em todas as áreas. Então, ele é uma nova forma de escrita. Com certeza, não fiquem desesperados, não. A gente tem um semestre, bem devagarzinho a gente consegue chegar lá. Agora, não me abandonem, tá? Tem dúvida, pergunta lá, na aula vem, assista todas as videoaulas. E eu sei dizer se vocês assistem ou não, porque eu olho vocês lá, tá? Eu sei tudo que vocês, por exemplo, se alguém entra numa videoaula, eu sei quem entrou. Então, tudo fica registrado para mim e eu consigo observar vocês. Tá bom? Mesmo sem olhar vocês. Tá certo? Gente, foi um prazer muito grande estar com vocês. Eu vou deixar essa aula gravada lá na sala, tá? Vocês podem entrar quando vocês quiserem para rever, se precisar. E estou à disposição depois para vocês na plataforma, tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.